Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu tô muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o Past Continuous, ok? Então lembra que a gente tá tendo essa série agora no canal dos Continuous. Então se você ainda não viu sobre o Present Continuous, eu convido você a ver ele antes desse aqui, tá bom? Então, let's start it. Vamos começar. Mas antes, eu quero passar aqui só para convidar você a se inscrever aqui no canal, tá bom? Também deixar o seu curtir, comentar aí também, que eu sempre falo com vocês e algo que eu gosto bastante é do seu comentário, saber se você tá gostando do vídeo ou se você tem dúvidas, tá bom? Então pode deixar aí nos comentários também. E se você tiver sugestão, também pode deixar aí, tá bom? Então vamos lá aprender sobre o Past Continuous. A primeira coisa que a gente precisa saber, né, sobre o Present Continuous é quando nós vamos utilizar ele, tá? A base do Past Continuous é que nós vamos usar para falar sobre uma ação que estava acontecendo em determinado momento do passado, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Estava acontecendo, né? Então, não quer dizer que aconteceu e parou. Então, estava em andamento, né? Lá no passado. Mas nós também podemos usar o Past Continuous, no caso, para poder falar sobre uma situação que acontece antes de outra ação no passado. Então, for example, I was doing my homework when my mom arrived at home, ok? Nós também podemos utilizar para nos referir a uma ação que aconteceu antes ou depois de um tempo específico. Então, for example, at 8 o'clock, she was studying to her master test. At 8 o'clock, she was studying to her master test, ok? E não para por aí, porque também a gente pode falar sobre uma ação, né? Poder mostrar uma ação que aconteceu, né? E estava acontecendo por um certo período. Então, for example, all the kids were running across the park, ok? All the kids were running across the park. Podemos usar também para sinalizar algo que acontecia regularmente. Então, for example, I was going to the gym 3 times a week. Então, agora vamos partir para a estrutura e também as partículas, né? O que a gente vai utilizar para poder criar essas frases. A primeira coisa que a gente tem que lembrar são os sujeitos, né? A gente vai usar todos os sujeitos que a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, o I, o you, o he, o she, o we, o you e o they. E também o it, tá bom? Bom, e para isso nós vamos utilizar o verbo to be, só que no passado. Então, lembra do nosso vídeo de was e were? Bom, a gente vai utilizar eles. Eles são importantíssimos para a gente poder criar essa frase. Então, se você tiver alguma dúvida sobre esses dois verbos, né, no passado, que é o verbo to be no passado, eu vou deixar aí no card também o link do vídeo para você poder ver depois desse aqui. Na verdade, eu te indico ver antes, porque aí dá para você poder ter essa continuidade, tá bom? Do aprendizado. Mas, como eu disse, voltando, né? A gente vai usar o was e were e também nós vamos utilizar o verbo no ing, como a gente viu no último vídeo do Present Continuous. Também, no vídeo passado, eu também falei para você sobre uma regra que a gente tem em relação a colocar o ing no verbo, tá? Então, por isso que eu também indico você voltar lá naquele vídeo para você poder ver essa regra que é importante também, tá? Então, vamos partir para a forma afirmativa. Na forma afirmativa vai ser o sujeito, tá? O verbo to be, was e were, e também o verbo no ing e o complemento da frase, tá bom? Então vamos olhar um exemplo aí para poder ficar melhor para você entender. I was thinking too much about it. I think I will move abroad. Now, the negative form. Agora, a forma negativa. Na forma negativa, né, a gente sabe que é bem mais simples, porque a gente vai acrescentar o not, né, depois aí do was e were. Então, vai ficar o sujeito, was e were, depois o not, depois o verbo no ing e o complemento da frase, tá bom? Então, she wasn't working yesterday because her daughter was sick, ok? Tranquilo até agora, né? Porque, como eu já disse para vocês em outros vídeos, o inglês, ele tem um padrão. Então, quando a gente vai seguindo o padrão, vai ficando cada vez mais fácil, né? Então, vamos agora para a forma interrogativa. Na forma interrogativa, o verbo to be vai vir primeiro. Então, vai ficar was, were.
mais o sujeito, depois o verbo no ing e o complemento da frase e o question mark para sinalizar que é uma pergunta. Was she writing a new book? I didn't know. E bom, esse foi o vídeo, eu espero muito mesmo que você tenha gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e também deixar o seu comentário aí do que você achou desse vídeo e também pode deixar sugestões de vídeos, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. I see you on the next one. Bye bye!